Bem-vindos a mais um vídeo assustador no nosso canal. Hoje, vamos compartilhar com vocês 3 histórias de terror reais que vão fazer os seus cabelos ficarem em pé. Preparados para sentir aquele frio na espinha? Então apague as luzes, coloque os seus fones no ouvido e vamos embarcar nesta jornada sombria. Mas cuidado, pode não conseguir dormir depois de ouvir estas histórias. A tragédia de Dyatlov Pass. A tragédia de Dyatlov Pass é um dos maiores mistérios não resolvidos da história da Rússia. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 estudantes e entusiastas de ski, liderados por Igor Dyatlov, partiu numa expedição de inverno nas montanhas Urais. Todos os membros do grupo eram jovens e experientes montanhistas e esquiadores, com idades entre 20 e 24 anos. No dia 28 de janeiro, o grupo chegou a uma vila chamada Visay, onde deixaram uma nota a informar que esperavam regressar por volta do dia 12 de fevereiro. No entanto, quando não regressaram na data prevista, as famílias dos estudantes começaram a ficar preocupadas e solicitaram uma busca. A equipa de resgate encontrou o acampamento dos estudantes a 26 de fevereiro. A cena que encontraram foi desconcertante. A tenda estava cortada de dentro para fora, como se o grupo tivesse saído à pressa. Havia pegadas que saíam do acampamento e que se dispersavam em várias direções. Os corpos dos estudantes foram encontrados a distâncias variadas do acampamento. Alguns deles estavam descalços ou vestiam apenas roupas íntimas, apesar das temperaturas extremamente baixas e da neve profunda. As investigações revelaram que todos os estudantes morreram de hipotermia, exceto 3, que sofreram ferimentos graves. Um dos estudantes, Nikolai Tiboksbrignol, tinha múltiplas fraturas no crânio, enquanto Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov apresentavam fraturas nas costelas e danos internos. Curiosamente, a língua de Dubinina estava cortada e nunca foi encontrada. Além disso, vestígios de radioatividade foram detectados nas roupas de alguns dos estudantes. Apesar de várias teorias terem sido propostas para explicar a tragédia, incluindo ataques de animais selvagens, avalanche, hipotermia induzida por paradoxo, experimentos militares secretos e até mesmo encontros com extraterrestres, o mistério de Dyatlov Pass permanece sem solução até hoje. O evento levantou questões sobre o que levou esses estudantes experientes a abandonar o seu acampamento no meio da noite e enfrentar condições mortais sem roupas adequadas. A falta de uma explicação clara e conclusiva continua a alimentar especulações e teorias, e a tragédia de Dyatlov Pass ainda assombra a imaginação das pessoas mais de 6 décadas depois. O navio fantasma Mary Celeste. O Mary Celeste é um dos casos mais famosos e intrigantes da história marítima. Este navio mercante de origem americana foi encontrado em 5 de dezembro de 1872, a navegar à deriva no Oceano Atlântico, perto dos Açores, Portugal. O Mary Celeste partiu de Nova Iorque em 7 de novembro de 1872, com destino a Gênova, na Itália, transportando uma carga de 1.701 barris de álcool desnaturalizado. Quando o navio britânico da Gratia encontrou o Mary Celeste, a tripulação decidiu investigar, já que o navio estava à deriva sem ninguém a bordo. Ao subirem a bordo, encontraram um cenário bizarro. O Mary Celeste estava completamente abandonado, porém em perfeitas condições de navegação. A carga estava intacta, havia bastante comida e água potável nos porões, e os pertences pessoais dos tripulantes estavam onde deveriam estar. O único barco salva-vidas estava desaparecido, e o único sinal de algo errado era uma pequena quantidade de água no porão. A tripulação do Mary Celeste, composta pelo capitão Benjamin Price, a sua esposa e filha, e 7 marinheiros, desapareceu sem deixar rastro. Não havia sinais de violência, motim ou roubo. Diversas teorias foram propostas para explicar o desaparecimento dos tripulantes, incluindo pirataria, motim, um possível derrame tóxico dos barris de álcool, ou até mesmo fenómenos naturais como trombas de água. Apesar das muitas investigações e especulações, o destino da tripulação do Mary Celeste continua a ser um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. O navio foi posteriormente recuperado e continuou em operação até 1885, quando foi abandonado intencionalmente após uma tentativa fracassada de fraude de seguro. A história do Mary Celeste ainda é lembrada como um dos casos mais intrigantes e enigmáticos de navio fantasma na história naval. A Máscara de Chumbo. O mistério da Máscara de Chumbo é um dos casos mais enigmáticos e desconcertantes da história criminal brasileira. Ocorrido em 1966, em 25 de agosto, um bairro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro,
O caso envolve a morte inexplicável de dois homens encontrados no morro conhecido como Morro do Vintém. Em 20 de agosto de 1966, um menino que soltava pipas no Morro do Vintém encontrou os corpos de dois homens, identificados posteriormente como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos técnicos em eletrónica. Os homens estavam vestidos com fatos e capas impermeáveis, e o que chamou a atenção das autoridades foram as máscaras de chumbo, semelhantes a óculos de proteção, que cobriam os seus olhos. Além disso, uma garrafa de água e duas toalhas foram encontradas junto aos corpos, assim como um caderno com anotações enigmáticas. O caderno continha instruções que diziam: 16 horas e 30 minutos estar no local determinado. 18 horas e 30 minutos ingerir cápsulas, após efeito proteger metais aguardar sinal máscara. A investigação inicial não conseguiu determinar a causa exata da morte dos dois homens, já que não havia sinais de violência ou luta. Devido à falta de recursos na época, os órgãos internos dos homens não foram examinados e os corpos foram rapidamente enterrados. O mistério da máscara de chumbo gerou inúmeras teorias e especulações, que vão desde envenenamento acidental, experiências místicas ou esotéricas, até contatos com extraterrestres. Testemunhas afirmaram que os dois homens foram vistos a comprar os materiais para fazer as máscaras de chumbo e pareciam nervosos. Além disso, descobriu-se que ambos eram interessados em espiritualismo e ciências ocultas. Apesar das muitas teorias e investigações ao longo dos anos, o caso da máscara de chumbo continua sem solução até hoje. As circunstâncias bizarras e a falta de informações concretas sobre a causa da morte dos dois homens tornam esse caso um dos grandes mistérios não resolvidos na história do Brasil. O interesse pelo caso persiste e continua a fascinar investigadores e entusiastas do mistério, que procuram desvendar o que realmente aconteceu naquele fatídico dia em 1966. E aí, caros espectadores, estas foram as 3 histórias de terror reais que selecionamos para hoje. Será que conseguem dormir depois de ouvir estas histórias aterrorizantes? Deixe nos comentários qual a história que te deixou mais apavorado e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima, se tiver coragem.